Glória a Deus. Feliz ano novo para todos. Amém? Jesus abençoe muito a sua vida nesse ano de 2023. Que a glória de Jesus se repouse cada dia mais poderosamente sobre a tua vida. E que realmente você viva uma nova estação em nome de Jesus, tá bom? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não temos trabalho com Kids, né? Domingo passado e este nós não temos o espaço lá Kids. Entretanto, temos ali o espaço Mamãe Bebê, para você que tem crianças aí até uns 2 anos e meio. Se você precisar dar um espacinho para elas, né? Pode estar chegando ali no Mamãe Bebê, que ali tem um espacinho um pouquinho mais reservado. De lá você consegue ouvir o culto aqui, tá bom? Que tem uma caixa de som lá dentro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Acharam? Bem, nós ainda estamos na série Mãos Limpas e Coração Puro. E a gente vem falando sobre isso, acho que desde o meio de novembro, né? Depois da conferência para cá, a gente vem falando sobre esse tema. E hoje eu quero contextualizar um pouquinho o tema da mensagem com o tempo que estamos vivendo, para a gente meditar sobre algumas coisas, tudo bem? Então, o tema da mensagem de hoje é Ano Novo, Nova Vida. É esse o jargão que a gente usa ou não? Não. A gente fala Ano Novo, Vida Nova. Então, só que nem sempre no Ano Novo a minha vida se torna nova, sim ou não? Quase não muda nada. Muda? Não, você faz as mesmas promessas. Se você pegar o seu livrinho de promessas de 30 anos atrás, do começo de ano, é mais ou menos parecido com as mesmas promessas que você está fazendo agora. E a gente tem bastante dificuldade de transformar o ano novo em uma vida nova. Agora, pergunta assim para mim, por quê, pastor? Ficou feio. 1, 2, 3, de novo. Vai, 1, 2, 3. Porque nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de transformar a nossa vida em algo novo. Porque isso foge àquilo que está nas nossas mãos. Eu sei que isso bate um pouquinho contra a teoria, principalmente dos coaches do nosso tempo, né? Levanta de manhã, levanta 4h40 da manhã, toma um banho gelado, né? Sai para correr, não sei o quê. Dura 3 semanas no máximo, ninguém consegue. Aí depois você arrasta para cima, compra o curso. E aí eles ficam ricos. E você fica com sono. Que acordar às 4:40 da manhã, você vai ficar com sono durante o dia. Não é? O dia inteiro. Então, eu sei que isso confronta um pouco, mas eu quero trazer uma realidade bíblica para você. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito dessa inversão de palavra. Só essa inversão de palavra. O quanto isso pode mudar toda a perspectiva que você tem a respeito da sua vida. Então, que você entre num ano novo, mas não para ter uma vida nova, e sim uma nova vida. Porque isso faz toda a diferença. E eu tenho certeza que você vai encontrar essa nova vida hoje. Quem crê? Poucos creem. Senhor, derrama fé sobre essa igreja. Quem crê? Já melhorou, tem mais gente crendo. Glória a Deus. João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Vamos lá? Vamos à leitura? Vai dizer assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará sendo ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Muito interessante aqui, por quê? Porque quando a gente lê esse versículo, deixa os versículos aí, para mim, eu quero fazer você entender uma coisa. Vai lá para o versículo 24, por favor.
Vai dizer assim, ó, Jesus está dizendo assim, ó, eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continua só. O que é continuar só no caso de uma semente? Jesus está dando o exemplo do grão de trigo, uma semente, sim? Sim. Se ele não cai na terra e morre lá debaixo da terra, ele não pode produzir o quê? Algo novo. Ele permanecerá sendo aquele velho trigo seco de sempre. Sim ou não? Quem já viu uma sementinha seca de trigo? Não vai mudar. Aquele estado permanecerá sendo o mesmo sempre. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, ou você muda a sua condição, fala para ele, ou você vai continuar sendo essa velha coisa seca de sempre. Porque Jesus, muitas vezes as pessoas usam isso aqui para exemplificar a morte de Jesus, mas se você pegar o contexto, Jesus não estava falando da morte dele, ele estava falando a respeito de nós, e falando conosco, com as pessoas, tanto que a sequência é o que está escrito no versículo 25, e ele fala assim, olha, entenda uma coisa, enquanto o grão de trigo é aquela semente sequinha, enquanto o grão de trigo é aquela semente única, enquanto ela tem aquele estado, aquela forma, ela vai permanecer sendo aquilo ali, só. Mas se ele cai na terra e morre, então ele assume uma nova forma. Então ele assume uma nova vida, porque ele se torna uma árvore, ele se torna um pé de trigo, ele se torna uma novidade, ele se torna algo regenerado, renovado, recriado. Enquanto velho, semente só, depois de morto, nova vida pode nascer dentro dele. Então olha para a pessoa dentro do que está do teu lado e fala assim, ó, ou esse trem seco morre, fala para ele, ou você vai continuar sendo esse trem seco, não é? Ou a gente deixa sermos mortos por aquilo que o Senhor vai executar em nós, ou permaneceremos sendo os mesmos. Então o ano novo não terá uma nova vida, a não ser que nós tenhamos literalmente nova vida em Cristo. E é nesse lugar que eu quero chegar para você, mas antes disso eu quero te explicar algumas coisas, e eu quero que você entenda. Vamos lá. O versículo 25, você vai perceber que ele usa a palavra vida 3 vezes. Ele vai dizer assim, ó, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. 3 vezes a palavra vida é citada aí, certo? Só que eu quero te explicar que no contexto grego, que é a língua que foi escrita esse texto, a palavra usada para as 2 vezes que aparece a palavra vida primeiro, e a palavra que é usada por último na palavra vida, são palavras diferentes. A primeira palavra que é usada ali é a palavra psuque, não se pronuncia assim, se pronuncia suque. Mas é a mesma palavra que vai derivar para nós de psique, que fala da alma, da psicologia, que fala do estudo da alma, do estudo dos sentimentos, das emoções. Então é a mesma palavra grega que vai descender todas essas ramificações de palavra para nós. Está falando de um aspecto de vida que está no cerne das emoções, da alma, do entendimento natural. Então Jesus está falando assim, olha, aquele que ama a sua suque na terra, aquele que ama a sua vida aqui, do jeito que ela é, ou seja, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as coisas que ama, as coisas que deseja, vai permanecer sendo o mesmo, e você vai acabar perdendo esta vida, porque um dia ela vai se esvair das suas mãos, e você perderá o controle. Quem já perdeu o controle da vida aqui? Quem já perdeu algum dia o controle da vida? Ela foi para caminhos que você não queria, ela te colocou em lugares que você não desejava, ela aprontou peças com você que você não esperava, ela te arrancou coisas que você não queria perder, ela te arrancou pessoas que você não queria despedir, sim ou não? Porque aquele que tenta controlar a sua própria suque, vida na terra, jeito de ser, alma, sentimentos, vontades, emoções, vai perder. Não é isso que Jesus falou? Aquele que ama a sua suque, a perderá.
Mas aquele que odeia a sua suquê, e essa sua vida neste mundo, só foi colocado para dar entendimento no texto, no grego não tem. Porque a hora que você falava para uma pessoa assim, olha, suquê, ela já entendia que tipo de vida você estava se referindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que era a vida neste mundo, era a vida de entendimentos, emoções, ideias, aquela que eu controlo, aquilo que eu penso, que eu acho, que eu faço, aquilo que parece que eu domo, parece que está comigo e que eu controlo. Então Jesus falou assim, ao passo que aquele que passa a odiar esse jeito de ser, aquele que passa a odiar essa forma de viver, aquele que passa a odiar a vida aqui na terra, vai guardar a sua vida para encontrar a vida eterna. Aí a palavra vida já não é mais suquê, essa última é a palavra zoe, que não é uma vida que se encontra na terra. Zoe é a vida de Deus. Só Deus pode dar zoe para nós. Então, quando a gente fala ano novo, vida nova, a verdade é que nós somos incapazes de encontrar vida fora de Jesus Cristo. Então, para ficar mais claro, vem comigo na explicação aqui. Existem 3 palavras no grego que determinam a palavra vida. A primeira é a palavra bios. Você estudou na escola, sim ou não? Bios, vida orgânica, biologia e tudo que descende de uma vida orgânica. Bios, existe essa palavra na Bíblia? Sim, poucas vezes, mas tem. O que é isso? Vida orgânica, vida natural, que o cachorro tem, a planta tem, eu tenho, você tem, vida bios. Essa é uma palavra que para o grego estabelece, é traduzido para nós na Bíblia como vida. A outra é essa palavra suquê. E aí tem a ver com a série, e é onde eu quero fazer você entender. Nós somos um ser em 3 partes, que a teologia chama de tricotômico. Você pode já ter ouvido isso, mas vamos lá, vamos entender de novo. Você é corpo. E o que é o teu corpo? Pega na cadeira que está do seu lado assim, ó, ou na pessoa que está do seu lado assim, ó, só pega assim, ó. Sabe por que você conseguiu pegar? Porque você tem um corpo físico. O que é o corpo físico, pastor? O corpo físico é tudo aquilo que te liga ao mundo físico. Sem um corpo físico, você não pode se conectar ao mundo físico. Tudo bem? Então você só tem legalidade para estar no mundo físico, porque você tem um corpo físico. E um dia esse corpo vai morrer. Sim ou não? Vai. Mais jovem ou mais velho, um dia vai. E o dia que esse corpo morrer, ele vai para o pó. E vira o quê? Pó, porque de lá veio, para lá voltará. Agora, como que esse corpo veio a ter vida? Vida bios. Como que esse corpo passou a ter vida, vida suquê, alma vivente? Gênesis capítulo 1 vai falar que Deus soprou na narina do homem, ele se tornou o quê? Alma vivente, ou ser vivente. Lógico, lá é hebraico, lá é outra palavra, é a palavra nefesh em hebraico, mas é a mesma coisa de suquê. Aqui, soprou e veio a ter vida. Então o que gerou a suquê dentro de você? O que gerou a bios que te colocou de pé? Foi o Espírito que Deus colocou em você. Não o Espírito Santo, o Espírito que te dá vida. Salomão afirma o seguinte, que chega um dia que o Espírito é tirado e a gente morre. Então quando uma pessoa morre, o que é retirado dela? A princípio, no momento da morte, o Espírito. E o que é o Espírito, pastor? O Espírito é o que te conecta ao mundo espiritual. Você sabe por que o ser humano tem a capacidade de se conectar com o mundo espiritual? Falar com Deus, ouvir Deus, ver Deus, se conectar com as coisas espirituais? Porque ele tem dentro dele um espírito, uma centelha de coisas espirituais depositadas dentro de nós. Algo que nos gerou vida, mas ele não serve só para isso. Ele serve para nos conectar à vida de Deus. É como se fosse o sinal do Wi-Fi. Na tua casa chega um cabo coaxial ou senão uma fibra ótica, sim? Não chega?
Aí o que ele precisa pôr lá, o técnico precisa pôr lá na ponta do cabo, para você conseguir conectar aquela rede? Um modem. E aquele modem vai soltar um sinal via cabo ou um sinal via Wi-Fi para você, sim ou não? Então você consegue se conectar. Então você tem que entender que enquanto Deus é o sinal de internet, o teu espírito é o modem. Deus é o sinal fortíssimo, macro, cheio. Mas o teu espírito é o modem, que pega as suas mazelas humanas e a sua normalidade humana e conecta com aquilo que é eterno, que é espiritual. E aí aquilo passa a fazer sentido, passa a ter uma conversa entre o material e o espiritual. É através do teu espírito que está ligado ao Espírito de Deus, conectando todas as coisas. Então todo ser humano tem a capacidade de ouvir Deus. Todo ser humano tem a capacidade de se conectar com Deus. Por quê? Porque dentro de você tem um espírito. Mas pastor, como eu posso ter certeza que tem um espírito dentro de mim? Respira fundo. Você está vivo? Então tem espírito aí, porque se você não tiver espírito, você morre. Tá bom? Acabou. A hora que for tirado o fôlego de vida, o espírito saiu. E quando o espírito saiu, já era. Não tem jeito mais, já foi. E dependendo de onde for é bom, né? Muito bom. Melhor estar lá do que estar aqui. E aí o que acontece? Sobrou uma terceira parte: corpo, espírito. O que é a terceira parte? A alma, suque, psique, já no latim. E aí a coisa vem descendo e vem chegando na nossa língua. Querido, a alma, ela é composta de algumas coisas. Ela tem uma conexão. A alma, ela se conecta com a nossa mente, e a alma se conecta com o nosso coração. Tem pessoas que são muito mais emocionais, sim ou não? Quem já viu pessoas muito emotivas? Tudo é emocional. As decisões dela são baseadas a partir do coração, 100% a partir do coração, do jeito que ela empregou. O coração pensa, sente, age e executa. Não passa nem pela mente. Ela nem analisa. Já outras pessoas têm um coração tão duro, porque Jesus falou que tinha gente com coração de pedra, sim ou não? Que é frio, é seco, parece que nada bate ali, parece que não pulsa nada ali dentro, sabe? E as decisões dela são 100% racional, mate quem matar, pise em quem pisar. Quem conhece pessoas assim? 100% racional. Agora fala uma coisa para mim, quem age com a mente, age fora da alma? Não, também é alma. Por quê? Porque dentro da suque dela, ela determinou o que ela quer para ela determinou o que ela tem que fazer, como ela precisa agir, e ela pisa em quem pisar, age em quem tem que agir, fere quem tem que ferir, não interessa, a alma dela está apontando ela para aquilo, e ela vai fazer o que tiver que fazer, a vida dela é isso. Esta é a vida que Jesus está falando aí para nós, nesse texto que a gente leu, que tem que morrer, que eu tenho que odiar. E qual que é a outra parte disso? É aquilo que está dentro do coração. Então um coração puro, ele é construído a partir do momento que eu entrego. Porque se eu tentar segurar para mim a minha suque, esta vida que compõe minha alma, eu vou agir sempre do meu jeito. E aí o que acontece? Normalmente eu encho isso de entulho, de sujeira. Eu acho muito interessante quando Jesus fala assim, ó: todo fariseu instruído na lei é como um pai de família que retira dos seus depósitos coisas novas e velhas. Cara, Jesus fala isso e ele não dá explicação, mas eu acho isso tão profundo e tão poderoso. Por quê? Porque Jesus está falando assim, ó, cara, o que era um fariseu instruído na lei? Era um religioso. O que ele está falando? Ó, todo religioso que usa a religiosidade em seu benefício próprio, porque é o que aqueles homens faziam, é semelhante a um pai de família que abre o seu quartinho, o seu depósito, tira de lá coisas novas e coisas velhas. O que ele está falando? É como alguém que abre a sua alma e tira coisas boas de lá, porque tem coisas boas, porque um fariseu instruído na lei tinha coisas boas na lei, sim ou não? Quem está entendendo? Mas ele também tira tanta tranqueira, por quê? Porque essas coisas ruins estão misturadas com a nossa suque. Consegue entender? Então, junto com aquilo que é bom que a gente vem na igreja e ouve todo domingo a palavra de Deus, junto com aquilo que é bom que a gente vem aqui e se abastece de uma palavra que nos empolgou para a semana, Deus, agora minha vida vai ser diferente, daqui em diante vai ser, ou numa virada de ano e a gente se empolga, daqui para frente, sabe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente desiste.
E a gente desiste até das coisas espirituais. Quem já começou a ler um plano de leitura porque queria ler a Bíblia num ano e parou logo em seguida? Levanta a mão aqui, ó. A maioria dos crentes. Porque até as coisas espirituais a gente desiste. Por quê? Porque a gente não busca as coisas espirituais espiritualmente. A gente busca as coisas espirituais com a suquê, com a alma, com as vontades do coração. Vai dar errado. Porque ainda é na força do nosso braço. É ainda tentando mostrar para Jesus que eu faço tão bonitinho, que eu consigo. Nossa, como eu tô crente esse ano. Hoje já é 15 de janeiro. Já estou quase terminando Gênesis. Porque ali a Bíblia inteira é 3 capítulos por dia. Já vai estar quase terminando Gênesis. Tem 50 capítulos. Já estou quase terminando Gênesis. E é 15 de janeiro ainda. E eu orei todos os dias. Aí vai até comecinho de fevereiro. Ou um pouco antes. Ou um pouquinho depois. Aí você fura um dia, fura 2. Aí você já vê que você não consegue mais ler o tanto de capítulo que tinha que ler. Já não consegue mais colocar em dia. Aí você fala, deixa para o ano que vem. Aí você já leu mais Gênesis do que qualquer outro livro na Bíblia. Porque todo ano você começa de novo em Gênesis. Por quê? Porque a gente tenta fazer aquilo que é espiritual com a força do nosso braço. Tem a ver com a nossa alma, tem a ver com os nossos próprios desejos, tem a ver com o nosso quartinho, que tem coisas boas, porque a gente está aqui todo domingo, mas ainda é carregado das coisas velhas. Do eu consigo, do eu posso, do orgulho, da arrogância, da soberba, da presunção, do deixa comigo. Isso falha, e sempre falha. E aí a gente falha e fica frustrado. Aí a gente fala assim, quem já, eu tenho certeza que você já orou, Senhor, me ajuda a continuar tendo um momento de oração todos os dias. Quem já orou isso? Senhor, me ajuda a concluir esse plano de leitura. Esse é o problema, você pede ajuda para o Espírito Santo naquilo que tinha que ser obra completamente dele. A gente quer ser ajudado, entende o que eu estou falando? A gente não quer ser transformado. A gente quer ser ajudado a ser alguém melhor. E Jesus não quer te fazer alguém melhor, Ele quer te fazer de novo. O problema é que a gente fica a vida inteira tentando se parecer com Jesus, quando na verdade Ele queria embutir em nós uma nova vida. E nessa nova vida nós já somos iguais a Ele, porque nós nascemos a partir dele para esta nova vida, e não a partir de nós mesmos, na força do nosso braço e naquilo que a gente insiste em fazer. Hoje o Espírito Santo quer trocar o seu coração e colocar aí uma nova vida para um novo ano. Hoje o Espírito Santo quer tirar a sua suquê de cena, deixa ela morrer, joga ela na terra, ela tem que virar um grão de trigo seco. Porque a partir dessa suquê tua, nasce a Zoe de Deus para uma nova estação, para um novo tempo, para uma nova vida. Então você não vai ter mais que ficar militando com aquelas coisas antigas. Sabe o quartinho que tem coisas boas e ruins? Jesus não vai lá e tira as coisas ruins. Ele limpa e coloca o que é dele lá dentro. Isso é o que Jesus chama de novo nascimento. O problema é que a gente sempre pensou que o novo nascimento, muitas pessoas pensam que o novo nascimento está ligado ao batismo. Tem pessoas que se batizam e não nascem de novo, porque o novo nascimento não tem a ver com batismo. O novo nascimento tem a ver quando você é regenerado em uma nova pessoa. Eu gosto muito do que o Luciano Subirá ensina sobre isso. A Bíblia diz que naturalmente nós temos a natureza adâmica. O que é adâmica? Aquilo que descende de Adão. E por que nós temos a natureza adâmica? Porque a nossa bios e a nossa suquê se parece com Adão. Então Adão foi um cabeça de raça, que dele descendeu todos os seres humanos que estão na terra. Agora deixa eu te falar uma coisa. Romanos capítulo 5 vai dizer assim, ó: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também através de um homem, Jesus Cristo, entrou a vida no mundo.
E esta vida não é a suquê, não é a bios, não é o teu respirar, é a nova vida em Cristo. E esta nova vida em Cristo me desconecta completamente da minha vida adâmica. Não é um jogo de empurra. Será que hoje eu vou conseguir viver sem pecar? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, Jesus quer te inserir em uma nova realidade. Jesus quer te inserir em uma nova vida. E essa nova vida vai fazer da sua vida muito mais do que você pediu ou pensou. Muito mais do que você jamais imaginou. Muito mais do que você jamais esperava viver. E eu vou te falar, com muito menos esforço do que você esperava fazer. O problema é que a gente ainda tenta conquistar as coisas de Deus no mérito. Quem já jejuou para conseguir alguma coisa de Deus, levanta a mão. Tem que jejuar. Mas não jejua para conseguir alguma coisa de Deus. Jejua para morrer mais de você. Para que nasça mais oi de Deus dentro de você. Entende? Jejua para que o teu coração morra ainda mais. Para que a vida de Cristo te governe ainda mais. Então a gente tenta mostrar para Deus que eu fiz um jejum, então agora Ele tem que me abençoar. E isso é a vida de Deus operando em você, ou é a tua força tentando extrair alguma coisa de Deus? A gente precisa mudar a perspectiva, a gente não precisa extrair nada de Deus. Ele é um Deus bondoso, galardoador e recompensa aqueles que o amam. O mandamento maior que Jesus ensinou não foi ore 5 horas por dia, jejue, leia a Bíblia inteira durante um ano. E eu não estou falando que isso não é bom, isso é as coisas que você vai depositar dentro de você, que vão te nutrir, tem que fazer. Mas deixa eu te explicar uma coisa, o maior mandamento de Jesus é qual? Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ama o teu próximo, como você mesmo. Esse é o maior mandamento de Jesus. E é nessa nova vida que Ele quer te inserir, onde o teu amor por Ele transcende e é absurdamente maior do que qualquer coisa que a terra possa te oferecer. Então não haverá mais negociações. Por quê? Porque você tem a vida de Cristo. Ama aquele doador da vida, aquele que te deu a vida. Esta nova vida que agora você encontrou, que agora você está inserido. E não há nada mais que satisfaça a sua alma, porque você só terá satisfação nele. Pastor, e as coisas da terra? E o meu trabalho, e meu projeto para esse ano, e meu isso, e meu aquilo? Deixa eu te falar, querido, você é filho de Deus. Quando você entra nessa nova vida, você se torna filho de Deus. Você nasceu de novo, agora não a partir de Adão, mas a partir do Cristo. E quando você nasce a partir de Cristo, você é filho dele. Como filho dele, você é o que mesmo? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então a gente precisa sair do lugar de ficar implorando bênçãos e entender que nós já estamos assentados com eles em regiões celestiais e que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nele. Cristo é a nossa vida. E quando Ele for a nossa vida, a nossa suque não mais terá domínio, mas então o que vai dominar é a zoe de Deus, é a vida dele pulsando em nós. É esta nova vida que Deus quer gerar dentro de você. E você pode estar pensando assim, pastor, como que eu faço? Jesus ensinou no texto que a gente leu. Eu vou ler um outro texto para a gente falar um pouquinho mais, para a gente finalizar. Mas Jesus ensinou, Ele falou assim, deixa o grão de trigo cair na terra. O problema é que a gente insiste em sustentar o grão de trigo no lugar que não é lugar de morte. Sim ou não? E o grão de trigo num lugar que não é lugar de morte, ele é um lugar de enfeite, mas ele não produz nada. Quem já viu um trigo enfeitando uma mesinha da ceia? Não é? Quem já viu aquele raminho do trigo? Lindo, sim ou não? Só que não adianta ser lindo por fora se lá dentro tem uma semente que não produz nada.
E muitas vezes a gente fala para as pessoas da igreja, quando as pessoas chegam na igreja, a gente começa a mudar todo o exterior dela. É como se a gente pegasse o trigo e tentassem dar uma nova embalagem para ele, mas lá dentro continua uma essência morta. Agora, um trigo morto só serve para ser enfeite. Mas quando a semente é extraída de lá, querido, então aí ele pode começar a produzir vida. Qual que é o primeiro passo, pastor, para eu conseguir entrar nessa nova vida? Eu quero literalmente um ano novo, com uma nova vida, não com uma vida nova, do meu jeito. Não com uma suquê, do jeito que eu quero conduzir, mas com uma vida nova em Cristo. Uma nova vida a partir dele. Primeira coisa, é odiar a sua suquê. É se jogar no chão e deixar morrer. Fala, Jesus, tem que morrer o que está aqui. Porque enquanto eu amar isso aqui, mais do que eu amo o Senhor, esse trigo vai insistir em ser uma semente seca. Mas a partir do momento que eu me lançar por terra e falar, Jesus, chega, vai morrer esse trigo aqui. Então a vida dele vai começar a brotar de você. E quando a vida dele começar a brotar de você, querido, não vai servir só para você, vai servir para os outros também, porque você será um abençoador de outras pessoas a partir daquilo que nasce de você. Essa é a nova vida que Cristo quer te dar. Então, não tem problema ter coisas aqui na terra que a gente gosta, mas que você ame Jesus acima de qualquer outra coisa. Que toda e qualquer coisa que Ele te pedir, você esteja disposto a dar. Por quê? Porque aí você não considera a tua vida por preciosa, a tua suquê por preciosa, mas você decidiu viver a vida dele. Amém, gente? Quem está comigo? Vamos ler um último texto que está no Evangelho de João ainda, lá no capítulo 5. Versículo 19. Evangelho de João 5,19. Pode projetar para mim. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá zoe, o filho também dá zoe a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a zoe eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, a zoe. Eu confirmo, e está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Ele não está falando de morto, enterrado, sepultado. Ele está falando de trigo morto andando pela terra, que precisa ouvir a voz do Filho, e ouvindo a voz do Filho, vai ter zoe em si mesmo. Jesus quer te dar uma vida que nunca mais vai ser igual. Você nunca mais vai viver do mesmo jeito, porque não tem a ver com as tuas vontades, com os teus desejos. Essa você vai odiar e jogar fora. Deixa cair por terra, porque uma nova vida vai brotar de dentro de você. A vida de Deus, aquela que Ele quer gerar dentro de você. Para de uma vez por todas você nunca mais ser o mesmo. Versículo 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si, Ele concedeu o Filho ter vida em si. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Coloque-se de pé. Jesus deixou muito claro nesse texto que é Ele quem dá a vida, é Ele quem libera a zoe. E o que eu tenho que fazer? Ouvir e crer, e deixar morrer. Odiar a tua velha natureza, odiar a sua suquê,
e amar a Zoe que Deus vai criar aí dentro. Você não nasceu apenas para existir. Sabe o que eu vejo? A Suquê é uma mera existência, e ela vai esvaindo e um dia vai embora, sem propósito, sem definição, sem entendimento, cheio de mágoas, de dores, de traumas, de angústia, de medo, ou cheio de conquistas, mas de mortos, que deixou para trás por conquistar as coisas. Jesus quer fazer morrer essa velha natureza, porque isso aí não é o que Ele te criou para ser. Por quê? Porque a vida de verdade não está na Suquê, ou seja, não está na sua própria vida, no seu próprio jeito, naquilo que você bem entende. A vida de verdade está quando você abre mão de você mesmo para viver o que Ele determinou que você viva. Então a Zoe de Deus vai entrar dentro de você, e o que vai acontecer aí dentro, cara, vai mudar você tão radicalmente que você nem vai se reconhecer. E sabe por que você não vai se reconhecer? Porque até hoje você era filho de Adão, mas hoje Ele se transforma em filho dele, regenerado para uma nova existência. A vida eterna não nasce quando eu morro, a vida eterna nasce quando o trigo morre. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando a gente fala de vida eterna, não tem a ver quando a gente bater as botas. Quando a gente fala de vida eterna, é o dia que a gente resolver fazer morrer a Suquê, para que a Zoe de Deus viva em nós. Então nós já entramos na vida eterna. Por isso que Jesus falou assim: a vida eterna é esta, que me conheçam e conheçam o Pai que me enviou. É lógico, quando eu conheço Cristo, a vida eterna já entrou em mim. Eu já vivo a vida de Deus. Porque não tem como eu viver a vida de Deus e viver a Suquê ao mesmo tempo. Jesus quer mudar você, cara, de dentro para fora, te virar do avesso, te dar um novo coração. Aí literalmente nós vamos entender que é um coração puro. Só aqueles que querem, sai do teu lugar e vem aqui para frente.